Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reação dos alcoóis. Lembrando que na aula passada a gente estava falando sobre os alcoóis, o grupo que são formados os álcools. Então, o álcool em si só, ele não pode sofrer reação de substituição, porque o grupo hidroxila é forte, fortemente básico, ele não é o suficientemente ácido, ele é básico, e por ser básico, ele é um mau grupo abandonador, ou seja, ele não abandona os seus átomos para a ligação. Portanto, ele pode ser convertido em melhor grupo abandonador. Então, ele é um mau abandonador, ele pode ser o melhor abandonador. Ele não libera o átomo para as ligações do básico que fazem parte desse grupo. Bom, se falando do oxigênio, um oxigênio nascente que estiver no meio irá atacar o carbono ligado ao grupo funcional do álcool, a hidroxila OH, formando um composto muito estável, chamado de diolgênio, ou seja, dois hidrogênios, que possui duas hidroxilas. Sempre que a gente fala em hidroxilas, a gente está falando dos álcools, ligada ao mesmo carbono. Pode ser estável, como o composto libera na água, e dá origem a um novo produto. Esse produto ele irá depender do tipo de álcool que foi oxidado, se é primário, secundário, terciário, ou se é o metanol. Resumindo, nós temos o H3COH, que é o metanol. H3C, ligação simples, OH. O metanol é o único álcool que possui 3 hidrogênios ligados ao carbono que sofrerá oxidação. Então, 3 hidrogênios ligados ao carbono que vai sofrer a oxidação. Nesse caso, visto que há 3 pontos na molécula de um oxigênio nascente, pode atacar, e aí vai acontecer corrosão e 3 oxidações sucessivas, como mostra no esquema a seguir. Então, aqui, as etapas da oxidação. Na primeira etapa da oxidação, o álcool aldeído, que é o metanol ou metanal, nós vamos ter o quê? Um oxigênio ligante a esse carbono. Esse carbono vai ter ligações sigmas entre esses elementos da cadeia, tá? Então, esse oxigênio, ele entra nessa cadeia, e essa cadeia é uma cadeia de metanol, tá? Aqui está acontecendo a reação, e essa reação a gente vai ter a formação de um diol, os diols aqui, que são os oxigênios. E aqui a gente tem os hidrogênios ligados a esse carbono, todos por ligações sigma. Bom, aí essa reação, ela vai formar o quê? Ela vai formar um metanal, que é o hidrogênio ligado ao carbono, dupla O, oxigênio, mais HOH. Então, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, liberou quem? A água. Então, essa é a primeira etapa da oxidação, onde você tem um oxigênio que entra nessa camada, e aí a gente vai ter essa reação, vai formar um diol, instável. Esse diol estável vai se desprender, formando o metanal e a água, tá? Na segunda etapa da oxidação do metanal, o ácido metanóico, a gente já está falando do ácido metanóico. A gente vai ter uma molécula carboxílica aqui, CO dupla O, mais o hidrogênio, o oxigênio ligante, numa base de permanganato de potássio, KMNO, numa base de permanganato de potássio. Essa reação vai acontecer e vai formar um ácido metanóico. Aqui a gente tem a hidroxila no meio base, esse meio base vai formar um
ácido metanóico, que é a segunda etapa da oxidação do metanol, tá? Então, aqui ocorre, ó, o carbono dupla O, hidrogênio e OH. OH, quem é o OH? É o álcool, tá? Então, sempre que a gente tem um OH, a gente está falando de um álcool. Então, essa é a segunda fase da oxidação do metanol. Na terceira etapa, a oxidação do ácido metanóico, ó, a gente está falando do ácido metanóico e do ácido carbônico. A gente está falando agora de dois tipos de ácido. Então, a gente vai ter também uma corrosão na presença do permanganato de potássio, KMNO. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma reação nesse meio aqui. Então, quem que a gente tem para fazer essa reação? A gente tem o ácido metanóico, HC≡OH, mais um oxigênio ligante. Mais um oxigênio ligante. E essa reação aconteceu por meio do KMNO4, tá? E teve a formação de quem? De um ácido carbônico, formando um carbono, ligante OH, um álcool, ligante OH, outro álcool, e uma dupla O, certo? Na quarta etapa da composição do ácido carbônico, a gente vai ter a formação do CO2O2, o gás carbônico mais a água, liberando a água. Então, quem que a gente vai ter nessa decomposição? A gente vai ter, ó, OH, OH o álcool, OH o álcool e uma dupla O ligado ao carboninho, que vai liberar quem? CO2OH. Então, se vocês percebem nessa etapa da oxidação, a gente percebe que vai tendo a separação dos elementos e esses elementos vão formando um segundo composto químico. Às vezes, esse segundo composto químico, ele é diferente do produto, tá? Então, o produto de formação é diferente do reagente. E isso vai acontecendo a oxidação. Ele está oxidando, ele está tendo troca de moléculas. Ou ele doa ou ele recebe, para que aconteça essa oxidação. E essa oxidação é sempre em presença de algum outro elemento. Tá? Então, aqui, ó, nossa oxidação aconteceu em presença do permanganato de potássio. Aqui também. Aqui ele aconteceu em presença de temperatura. Tá? Então, a gente sempre vai ter essa reação química em função a um outro elemento, a outra reação. Certo? Oxidação do vinagre. Então, todo mundo já ouviu falar, né? Virou vinagre, virou vinagre. O que acontece para virar vinagre? A oxidação continua porque os reagentes utilizados para oxidar o álcool são mais fortes do que os usados para oxidar o aldeído. Então, o outro oxigênio nascente, ou ligante, ataca o carbono da carbonila e produz um ácido carboxílico. Então, quando entra um hidrogênio a mais, o que vai acontecer? Vai formar uma carbonila. Então, é o oxigênio atacante. Ó. Aqui a gente estava vendo o oxigênio atacante. Olha ele aqui, ó. Ele está atacando esse carbono aqui. Tá? Então, quando ele ataca, o carbono, ele ataca produzindo o ácido carboxílico. Ele está dizendo o quê? Que está mais oxidado. Aí, a seguir, nós temos um exemplo da oxidação do etanol. O etanol é um álcool, ó, terminação ol. Etanol, que é uma terminação ol, que é um álcool. Então, primeiramente, etanol, depois ácido etanóico, depois ácido acético, e essa reação total é a transformação do vinho em vinagre. Isso é uma reação por temperatura, tá? Então, por tempo e temperatura que essa reação vai acontecendo. Se você quiser fazer a reação em casa, você abre um vidro de vinho e deixa ele aberto numa temperatura
pode ser ambiente ou pode ser na geladeira, depois de algum tempo vai acontecer essa reação. O oxigênio que está no meio externo, ele vai ser um oxigênio nascente e ele vai entrar nesse produto e ele vai oxidar esse produto. E aí, oxidando esse produto, essa reação oxida e faz com que o vinho vira vinagre, tá? Então, ó, essa reação vai acontecendo por um oxigênio, ó, a ação do oxigênio aqui, ó, o oxigênio. E aí essa reação vai acontecendo, libera água, carboxila e forma o vinagre, que é um ácido acético. Okay? Bom, na reação primária a gente tem aqui, ó, de novo, ó, o oxigênio que está entrando na cadeia. Esse oxigênio ele se liga a esse carbono, tá? Aqui a gente vai ter um radical ligado ao álcool, certo? Aqui a gente tem o hidrogênio ligante por ligações sigmas e está reagindo com esse diol aqui, ó. Está reagindo com esse diol. E aí o produto de formação, a gente vai ter um aldeído, que é um radical qualquer ligado a um carbono, ligado dupla O, liberando HOH. Quem é OH? É a água, 2 moléculas de água. A água está sendo liberada na reação primária. Quem libera? Libera a água. Metanol. Metanol, H3C, OH. Sempre que tiver um OH, é um álcool. O álcool, terminação, sempre ol. Metanol, álcool. Metanol, álcool. Vai ter quem ligante? Um OH. O metanol é o único álcool que possui 3 hidrogênios. Ó, H3. H3, 3 hidrogênios ligados ao carbono, que sofrerá a oxidação. Tá? Então, ele vai ser oxidado. E nesse caso, visto que há 3 pontos na molécula de um oxigênio nascente, que pode ser atacado, ocorrerão 3 oxidações sucessivas. Como a gente vai mostrar no esquema. Então, aqui, ó, a oxidação é essa, ó. Produto da oxidação de álcoois. Metanol transforma-se em metanal, ácido metanóico, ácido carbônico, gás carbônico e água. Então, aqui é a reação que acontece de oxidação. Então, o metanol transforma-se em metanal, ácido metanóico e, por fim, o gás carbônico libera água. No álcool primário, a gente tem álcool primário, aldeído e ácido carboxílico. Ocorreu a oxidação. No álcool secundário, a gente tem a formação da cetona. No terciário, ele não vai reagir, tá? Ele não tem molécula suficiente para a reação. Então, esses são os produtos da oxidação do álcool. Aletos de Aquila. A gente já falou bastante dos aletos de Aquila. Então, os aletos de Aquila são quase sempre preparados a partir dos álcoois, correspondente pelo uso dos aletos de hidrogênios ou aletos de fósforo, na presença de um éter. Ele precisa de um éter para acontecer essa reação. Cloreto de alquila também são obtidos pela reação dos alcoóis. Tá? O cloreto de fósforo aqui, ó. 2 moléculas de cloro e o fósforo. Tá? Os alcenos são obtidos por desidratação. Então, ó, desidratação, o que é a desidratação? É a perda de água. Tá? Então, desidratou, perdeu água. Então, a desidratação dos alcoóis de eliminação, isso é perda de água. Tá? Aí a gente tem a formação dos aletos de alquila. Alcoóis são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional hidroxila. Ó, desde o comecinho eu estava falando para vocês as hidroxilas, OH. Então, sempre que tiver OH,
é uma hidroxila e faz parte do grupo dos alcoóis. Preso a um ou mais carbono saturado. A classificação dos alcoóis depende da posição da hidroxila, aonde que essa hidroxila vai estar penduradinha. Ela vai estar ligada. Alcoóis primários. Apresenta-se hidroxila ligada ao carbono da extremidade da cadeia, possuindo um grupo característico C2OH. Isso quer dizer o quê? Lá no carbono C2 a gente vai ter uma hidroxila penduradinha lá, C2OH. No alcoóis secundários, apresenta-se hidroxila unida a um carbono secundário da cadeia, possuindo o grupo característico CHOH. Aqui, ó, no primário, CH2OH, no secundário, CHOH. Então, o que aconteceu? Já perdeu, no secundário, ele já perdeu os dois hidrogênios aqui, tá? Então, CH2CH, tá? Então, guarda bem essa diferença. Nos primários, CH2 e uma hidroxila pendurada. Nos secundários, CH, uma hidroxila pendurada. No terciário, apresenta sua hidroxila ligada ao carbono terciário, possuindo o grupo COH. Aqui, ó, vai diminuindo. O que a gente tem? Vai diminuindo. CH2, CH e C. Tá? Então, vai perdendo. Perdeu dois. Aqui é CH e aqui COH. Tá? Então, esses são os grupos funcionais do álcool. Aqui a gente tem o etanol, tá? O que é o etanol? C2H5OH. A gente tem ele derivado da cana-de-açúcar. E aqui alguns tipos de álcool. O álcool gel, a gente está usando bastante ultimamente, de asepsia. O álcool bebida, o álcool também para limpeza, o álcool como combustível e o álcool retirado da cana. Certo? Bom, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigada, até a próxima.